Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos para partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, 21 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje celebramos a memória de Santa Inês e temos a alegria de refletirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até eles. Então, Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar com autoridade e para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aqueles que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, dentre a multidão e os discípulos, Jesus escolhe 12, um pequeno grupo que será o começo de novo povo. Então veja que a missão desse grupo compreende 3 atitudes: comprometer-se com Jesus, ou seja, estar com ele, anunciar o reino, ou seja, pregar a boa nova, libertar os homens de tudo aquilo que o escraviza, ou seja, expulsar os demônios. Então veja que o chamado dos 12 foi de suma importância para o ministério de Jesus. Superava-se assim o risco de cair numa forma de personalismo, no qual tudo estivesse centrado na sua pessoa, sobrando pouco ou nenhum espaço até mesmo para o Pai. Os evangelhos, pelo contrário, testemunham que o Pai e seu reino constituíram assim os eixos da vida de Jesus, sendo o ponto de convergência de tudo o que ele dizia e fazia. A presença dos 12 no ministério de Jesus expressa a sua disposição de partilhar com eles a missão recebida do Pai. Amados irmãos e irmãs, Jesus fez a escolha dos 12 naturalmente, sem grande alarde, apenas seguindo a vontade do Pai. Aproximando-se de cada um deles, conheceu a sua realidade, a sua história e chamou os que ele quis. Então perceba que a metodologia de Jesus é muito simples, é muito profunda. Ele chamou aqueles que poderiam ficar muito perto de si, gozando de sua intimidade, recebendo o ensinamento e partilhando concretamente para que fosse assim frutuoso e depois ele pudesse lançar semente em terras boas. Portanto, amados irmãos e irmãs, Jesus não fazia nada para impressionar nem provocar elogios, pois tinha somente um objetivo: fazer a vontade do Pai para que não se perdesse ninguém. Ainda hoje, amados irmãos e irmãs, as escolhas de Deus não têm lógica humana, mas o seu chamado para nós é irrevogável. Ele vê o coração e faz as suas escolhas dentro do que é justo e não de acordo com as nossas razões humanas. Por isso, ele escolhe pessoas que, aos nossos olhos, são incapazes, sem gabarito, despreparadas. Todavia, sabemos que ele capacita os que não têm capacidade e, sobretudo, adestra os seus escolhidos. Meus irmãos e minhas irmãs, no trabalho do reino, vale mais 1000 vezes o que temos dentro do nosso coração do que a capacidade intelectual que possuímos. Se Jesus tivesse chamado muita gente para agradar ou para fazer justiça aos olhos do mundo, o trabalho do reino não teria sido eficaz. Portanto, ele chamou aqueles que ele quis para subir o monte com ele. Nem todos poderiam subir o monte com Jesus. Ele sabia que
na sua missão, teria que enfrentar dificuldades. Também enfrentar dificuldades com seus escolhidos. Sabia que teria, lidando assim com homens cheios de defeito, mas mesmo assim não desistiu. Foi com eles até o fim, perseverante. Esse é um valioso ensinamento para cada um de nós quando tivermos assim de fazer opções e usar critérios de escolhas nos nossos empreendimentos. Ou seja, precisamos examinar como estamos fazendo as nossas escolhas, principalmente entre as pessoas que caminham junto conosco. Quais os critérios que usamos quando nos aproximamos de alguém que faz parte do nosso ciclo de amizade? Se estamos fazendo algum cálculo racional ou se temos assim ideias formadas a respeito deles. Então, amados irmãos e irmãs, as nossas amizades são consequência dos encontros da nossa vida. Por isso, precisamos também prestar atenção. Onde é que estamos encontrando os nossos amigos? Precisamos procurar descobrir com Jesus, na sua palavra e em oração, qual é a vontade de Deus nas nossas diversas circunstâncias da vida. Assim também poderemos ir ao encontro dos nossos escolhidos até o fim. Portanto, amados irmãos e irmãs, como é o seu critério quando tem que escolher alguém para uma missão específica? Você quer agradar alguém ou ser agradado na sua escolha? Você se revolta quando não é escolhido ou escolhida para um lugar importante ou espera a hora de Deus para você? Como e onde você tem encontrado amigos? Caros irmãos e irmãs, reflita isso no dia de hoje. Você é capaz de acolher no seu círculo de amizade aqueles e aquelas que aparentemente não têm nenhum brilho? Reflita nesse dia de hoje. Peça a oração ao Espírito Santo que a luz de Deus possa realmente penetrar em seu coração, para assim você fazer decisões concretas. E peçamos assim ao Espírito que predispõe para o discipulado, que nos dê a disposição para acolher com docilidade o apelo de Jesus a compartilhar a sua missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira essa que seja repleta das bênçãos e das graças de Deus, e que desça sobre vós, sobre vocês, sobre a sua família, as bênçãos desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.